Imposto é roubo. Agora explica que tá contigo. Bom, vamos lá. Essa é uma frase, uma afirmação bastante comum entre os liberais, né, e libertários. E a frase traz pelo seguinte: o Código Penal traz que o roubo é retirar coisa alheia móvel sobre violência ou grave ameaça. E o imposto, como eu falei no começo, ninguém gosta de pagar. Mas o que acontece se você não pagar? Ou você é preso por sonegação, ou você tem seus bens confiscados. Então, o Estado, ele rouba parte do patrimônio do empresário ou do cidadão comum que está ali declarando seu imposto de renda sobre violência ou grave ameaça. Então, por isso, a gente trata que imposto é roubo. Sejam muito bem-vindos a mais um CNP em House, aquele podcast que leva a carreira a sério, mas sem mimimi e com muita dica valiosa. A gente vai falar de empreendedorismo, de carreira, de cultura, de pessoas. E eu sou Marcela Zaiden, sua host, fundadora da CNP People Solutions, a consultoria com foco em estratégia para pessoas gerando resultado. Eu tenho a honra aqui hoje de receber duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que são dois parceiros, mantenedores da CNP, então tá sempre ali em parceria com a gente. Essas pessoas que têm uma história de vida super bacana que vocês vão conhecer hoje. Eu estarei aqui muito bem acompanhada do senhor Rafael Apolinário, que a gente vai até pegar depois essa história aqui desse sobrenome, que eu quero entender se é ou se não é. E eu estou também com o Danilo Zaninello. Zaninello, olha que difícil! Esses dois monstros, gente, eles são fundadores da DZSA e vocês vão contar pra gente história, como que foi criada. Eu sei que tem uma situação ali muito boa, que eu tava conversando com o Dan outro dia, que primeiro surgiu a demanda, depois surgiu a empresa. Exato. Sejam bem-vindos ao CNP in House. Tá com vocês. Obrigado, viu? Como ela falou meu nome primeiro, eu vou começar. Gente, isso aqui, vocês se preparem que vai ser zoação 100%. Primeiro que os dois gostam de zoar. Segundo que quando junta os três é um caos. Então, segura aí. Ó, é só uma deixa, tá? Apesar de o Rafa já ter tido um podcast, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Temos estreia! Perdeu. Seja bem-vindo oficialmente a um podcast. Perdendo a virgindade no podcast. Gente, ai Jesus, começamos bem. Vamos lá, Rafinha, Mas tá contigo. brincadeiras à parte, eu quero agradecer o convite. Estou muito honrado em estar aqui no seu projeto, não só em fazer parte do CNP in House, mas também de estar com você na CNP de um modo geral, né, assessorando você, participando do Hub. Sou cliente. Nós estamos muito felizes em estar aqui gravando contigo. Sou Rafael Apolinário, para quem não me conhece, sou advogado, sou casado com a Simone Apolinário, pai do Ravi e da Valentina, e sou um apaixonado por Jesus, então é isso aí, muito obrigado, viu? Ah, que lindo. Gente, e o Ravi e a Valentina são incríveis. Ontem eu tava olhando, por algum motivo eu fui no teu Instagram, e aí eu tava olhando no teu Instagram, e o primeiro post é o post que você faz pra tua esposa, contando o quanto ela é mãe, trabalhadora, quanto você tem orgulho. Eu falei, ai, gente, que bonitinho. Sou apaixonado. Que bom, fico muito feliz. Família é nossa base. É isso aí. Dan. Bom, sou Danilo Zaninello, tô na advocacia aí há 8 anos, mas no tributário já tenho quase 15 anos. Sou pai, casado, católico, mas eu e o Rafa convergimos na mesma fé, né? Corintiano. Da Corinthians. Oh, Jesus do E céu. uma frase que eu sempre gosto de trazer é que não há um imposto justo, todos os impostos assentam-se na coerção. Traduzindo, imposto é roubo. Já começamos bem. Gente, por favor, se quiserem me auditar, tá tudo certo. Eu tô pago imposto, tá, gente? E uma curiosidade, né? A gente teve a reunião antes do Hub, falando de ABM, e a Marcela, que eu vim conhecer por ABM, mas me apaixonei desde a primeira vez, e já fechamos contrato no primeiro dia que nos conhecemos, né? Não, e o Rafael aqui super... Não, tem que ver... O Rafael falou, eu falei, cara, o sócio do Rafael deve ser uma criatura, né, extremamente séria, crítica. Deixa eu ver, né? Não,
primeiro você tem que conhecer o meu sócio. Eu falei, então tá bom. Conheço o Dan pra lá, Dan pra cá. O Dan fechou o negócio comigo antes do Rafa. A verdade essa. Mas você sabe que tem que ter, toda relação tem um policial bom e um policial ruim. Entendeu? Entendi. Aí eu tive que, é estratégia, né? A gente, você sabe, você é uma conhecedora nata de pessoas, né? Tudo é estratégia, Faz né? corpo duro, o outro faz corpo mole, né? Mas a gente já tava comprado já, né? Sociedade é complemento. Já tava combinado. Deus, meu. Me segura. Queridos, antes da gente começar, como a gente vai falar todo o tempo, eu quero que vocês tragam pauta de pessoas, eu quero que vocês tragam dicas. Quem tá ouvindo a gente são aquelas pessoas que já são empreendedoras ou que têm muito desejo de empreender, ou líderes que gostam bastante de tema de cultura, ou profissionais que querem entender se tá na cultura certa, se não tá na cultura certa. Quero ouvir como que vocês construíram a DZSA, como que surgiu e mais do que isso, como que é a cultura de vocês. Perfeito. Bom, na verdade a DZSA ela veio de uma demanda, né? O Rafael passou por um momento de mudança ali de carreira, há pouco mais de 2 anos atrás. Ele foi o verdadeiro fundador da AZ, né? Pouco depois eu me desliguei da sociedade que eu estava e nós começamos uma parceria na AZ. E a princípio a DZSA, ela foi criada porque a AZ não é uma empresa de advocacia, é de consultoria tributária. Nós já nos conhecemos também no escritório de tributário, então vimos nessa carreira. E aí o Rafa veio com esse ideal, já era um projeto que nós tínhamos de focar no tributário há um tempo. As circunstâncias, né, facilitaram e a DZ veio para conseguir facilitar a vida da AZ no caso de demandas judiciais. Entretanto, né, um contrato fechado aqui, outro ali, foram surgindo demandas que não só do tributário, mas também as demandas de consultoria, mais voltado para a parte jurídica, foram crescendo cada vez mais, e aí no ano passado nós decidimos lançar oficialmente a DZ, né, DZSA publicamente. Até então nem nome tinha, o nome foi elaborado todo no ano passado. A gente estava discutindo isso. Porque a verdade é que o escritório foi criado para uma demanda pontual da AZ. E aí ele acabou tomando vida própria e aí não tinha mais como controlar isso. A gente falou, bom, vamos deixar as duas empresas seguirem cada uma por seu caminho. Hoje o Rafa fica mais à frente da AZ, né? E eu fico da DZ, mas obviamente nós temos reunião umas 4 vezes por dia. No mínimo. Exato, no mínimo. exato. Só comigo alinhados. é uma por dia. Mas eu acho que o que é mais interessante quando você fala de pessoas, né? Uma das coisas que eu sempre tive dentro de mim é que eu queria ter uma empresa onde o pilar da empresa fosse família. Que legal. E aí eu vou te explicar o porquê da família. A família que você tem com os seus filhos os seus pais, os seus primos, pessoas que são seus parentes, na verdade, você não escolheu. Então você não teve opção de escolher a mãe que te gerou, mas você teve a opção de ter o filho que você tem, os 2 filhos que você tem. Então você escolheu eles. Na empresa eu trago esse princípio para nós, porque os nossos colaboradores nós escolhemos. Nós queremos eles lá dentro. Então, qual é a nossa obrigação como empresa? Gerar o melhor ambiente possível para que ele se sinta bem a ponto de querer estar conosco. Perfeito. A partir do momento que nós não mais entregarmos aquilo que acreditamos e faça sentido para ele, ele tem toda a autonomia de se desligar. Assim como nós também temos a opção de desligar ele. Então a gente sempre gera isso em reuniões falando assim, olha, Má, você não tá mais feliz aqui na AZ? Olha, fica à vontade para você sair a hora que você quiser. Então nós trazemos alguns princípios basilares, porque nós somos cristãos, então a gente traz alguns princípios basilares que traz um norte. Em paralelo a isso, nós trazemos também algumas coisas que nós queremos. Então, seja métricas, seja para onde o norte, onde a gente quer ir e tudo mais, aí é mais como a gente vai chegar lá. Mas se você não está alinhado com o princípio básico da família, Pra você não faz pra mim sentido não faz ter sentido. pessoa ali. Não faz sentido. Que é a entendeu? cultura, né? Que é a cultura. A Entendeu? cultura ela é exatamente isso. Quem que você vai atrás. E aí eu fiquei curiosa, Perfeito. porque a gente está falando aqui de uma empresa que nasceu dentro, através de uma demanda de uma, nasce a outra, mas ao mesmo tempo, a gente, querendo ou não, elas se formam de maneiras diferentes, elas tomam caminhos e trilhas a partir do momento que você toma a decisão de vamos caminhar em separado.
quanto que essa cultura hoje ela tem proximidade ou ela se cruza em alguns pontos, em outros não? Como que funciona? Eu acho que só um ponto que eu quero que você comente, que é o seguinte, só para vocês entenderem a nossa estrutura. Hoje na AZ, nós temos uma estrutura operacional. Nós não temos ninguém que é da nossa família, Uhum. né? Família que eu digo parente. Parente. Já na DZSA, Tem. a minha esposa, ela é sócia. A esposa do Danilo, ela é gestora administrativa e financeira. Gente, ou seja, nasce de um, o pilar Exato. família e a cultura família, Exato. mas reflete no No outro. outro. Só que aí vem um ponto importante. Eu, Rafael, não tenho autonomia, mesmo sendo sócio, eu não tenho autonomia alguma sobre a minha esposa. Então, assim, Ela ela trabalha é, diretamente ela é comigo. sócia, ela tá lá com o Danilo. Eu não falo diretamente com ela. Quem trata diretamente com ela é o Danilo. Não, eu achei legal, vou contar. Acho que outro dia eu tava falando com um, passei o contato de um. Isso. Aí o outro me chamou do nada. Má, sei que você tá falando com o Rafa, só que ele foi colocar Valentina a pra Valentina pra dormir. Eu vou tocar agora com você. Ué, cara, Energia. eu fiquei, gente, juro por Deus, eu fiquei em casa assim. Eu tô falando no grupo ou eu tô falando no privado? Porque, e tipo, foi seguidinho. Um mandou, o outro... Eu falei, é quase... Sabe quando você tá sendo atendido por suporte, que dá shift? que troca o atendente. Que aí você fala, oi, tudo bem? O expediente encerrou, a partir de agora é tal pessoa. Eu falo, tá bom. Vambora. É uma curiosidade falando de cultura, porque assim, uma coisa é aquela cultura que nós desejamos, colocamos num papel pra pendurar num quadrinho ali na parede. A outra é a essência que nós temos, que é a verdadeira cultura. Perfeito. Né? E essa questão familiar, obviamente, é a cultura minha e do Rafael, mas não foi algo pensado na DZ. Né? Como a DZ ela foi criada para atender a demanda da AZ, então, inicialmente, o Danilo era DZ. Uhum. Né? Tanto que o escritório chamava era Danilo Zaninello. Zaninello, Sociedade Individual de Advocacia. É. Ponto. Porque não tinha nenhum... Era o nome, porque na advocacia tem uma série de restrições, enfim, né? E aí... Advogado sendo advogado. E aí foram surgindo algumas demandas, necessidade de uma estrutura um pouco maior. Minha esposa, né, cuidava da casa e tudo mais, dos nossos 2 filhos. Falei, Natália, Lembra cá? vem pra cá pra dar uma força pra mim, porque eu não dou conta, assim, de cuidar de financeiro e olhar isso, o processo não é pra mim. E aí foram vindo mais demandas, eu falei, Rafa, cara, preciso de um advogado. Ele falou, cita lá, os pais da Simone também são advogados, São né? advogados. E a minha cunhada também, meu pai também. Então, ontem a gente foi jantar em casa. Meu Tava Deus! Danilo, eu, minha sogra, minha cunhada e meu sogro. Nós 5 na mesa. Foi quase uma Todos sustentação advogados. oral o jantar ali. Como que lida com 5? Cinco advogados, lidar com um é difícil. E Tô aí, lidando com 2 aqui. A Simone veio pra auxiliar, né, em algumas demandas pontuais. Daqui a pouco eu falei, Rafa, cara, você vai ter que vir pra dentro, não vai ter jeito, não estamos dando conta. E aí, no ano passado, acabamos optando por crescer a equipe, aí já começamos contratação e tudo mais. Aí falei, não faz sentido a Simone ser sua esposa e tá como colaboradora. Tem que vir de sócia. Aí foi onde a gente tomou a decisão de criar, né, o brand, criar o escritório de fato, e aí DZSA, Danilo Zaninelli e Simone Apolinário. Tem uma lógica, entendeu? Não, e eu fiquei, né? Tipo, então ele manteve o nome. Manteve o nome. Mantiveram-se as letras, mas mudaram o significado no final do dia. Conta pra gente entender um pouco da DZSA do ponto de vista de desafio, né? Porque a advocacia, ela passa pelo desafio primeiro, que contabilidade e advocacia, elas andam quase juntas, né, no final do dia. Quantas e quantas dúvidas você vai mandar pro teu contador e você manda pro teu advogado, você vai mandar pro teu advogado, você manda pro seu contador, elas andam muito próximas. Quais são os principais pilares hoje que vocês têm? Vamos lá. Voltando um pouco pro ponto da AZ, né, quando nós trabalhamos sobre tributação, sobre planejamento, todo empresário quer se planejar. O que ele não quer é pagar imposto. Né? Ou se quer pagar muito pouco. Né? E é comum em outros países a sonegação. Felizmente no Brasil isso não acontece. Mas quando eu falo assim de planejamento, muitas vezes é necessário fazer uma segregação de empresas ou fazer alguns ajustes societários. Então a DZ ela veio justamente para esse pilar, para ajustar a questão de sociedades, contratos sociais. Aí veio a necessidade de acordo de sócios e uma coisa foi puxando a outra. Então, hoje, basicamente, né, a minha cadeira dentro do escritório é organizar a parte tributária e empresarial, societária, acordo de sócios.
A questão de acordo de sócios, societário, o Rafa também me ajuda muito com ideias. O Rafa é bastante criativo nessas questões, né? E no comercial não precisa nem falar. E aí depois veio a Simone para ajudar na parte trabalhista. Hoje a gente tem a Eliane na parte da LGPD. Então a gente foi ampliando o campo de atuação. Hoje a DZ tem condições de atender uma empresa em qualquer departamento, mas nós focamos justamente no CNPJ. Então o nosso foco, por óbvio, é atender empresas. Não tem como, um caso ou outro, Invariavelmente acabar atendendo uma pessoa física, mas, o escritório passou na frente, bateu na porta, quer entrar com ação contra o banco. Cara, vou direcionar para alguns colegas que nós temos no meio nosso do dia a dia, mas não é o nosso foco esse tipo de cliente. Então, ela continua, de certa forma, sendo um complemento da AZ, só que a AZ ela virou um hub de soluções. Legal. Né? Então, a AZ hoje ela tem condições de indicar para o cliente, seja dentro do nosso próprio hub interno ou de parceiros, como, por exemplo, a CNP, é uma solução para que a gente possa ajudar a empresa a prosperar. Sabe uma coisa que eu queria ouvir de vocês, especialistas no tema? Dentro da CNP, e a gente tem muita parceria pensando nisso, eu recebo dúvidas trabalhistas 100% do meu tempo. 100% do meu tempo. E quando não sei, recorro aos especialistas. Sim. E muita coisa do que passa também dentro das empresas é problema societário. Sim. Qual é a grande bucha da sociedade? Primeiro que sociedade é um casamento sem a parte boa dele, né? Sim, a maioria das pessoas acham que sociedade é dividir lucro, quando na verdade não é. Não. Sociedade é dividir problema. Só que dividir problema tem que ter amor. E na sociedade, muitas vezes, o amor, ele não é um pilar da sociedade. O que vocês veem hoje, se vocês pudessem olhar do ponto de vista de pessoas, de cultura, o que seria importante na hora de olhar para a sociedade? Eu vou falar do ponto de vista jurídico, e aí eu prefiro que o Rafa fale da parte de pessoas, mas do ponto de vista jurídico, geralmente as pessoas só olham as convergências e não as divergências. Perfeito. Então, é igual um namoro, no começo tem muita paixão, vamos fazer, e muitas sociedades acabam não é pelos problemas, é pelo dinheiro. Então, vamos organizar... Quando você começa a ganhar dinheiro, dá problema. Obviamente. Tivemos um caso, hoje mesmo atendendo um caso, uma investidora foi lá e fez um aporte, a prestadora de serviço entrou, não, eu entro com o trabalho, ficou 90-10, agora o negócio tomou uma certa proporção que fica difícil mudar o panorama. Eu estava conversando com o Rafa, falei, olha, mas qual seria a condição dessa colaboradora, também ela alcançar voo deste tamanho se não tivesse tido essa condição? É uma situação. Mas a grande questão não é a diferença de percentuais, é a falta de clareza na divisão da remuneração sobre o trabalho. Então, Entendi. um exemplo da DZ. O Rafa e eu, nós nunca distribuímos lucro na DZ. Nós somos remunerados pelo trabalho que nós fazemos. Seja pelo comercial, seja pelo atendimento de contrato. Obviamente... E o lucro vira reinvestimento. Exatamente. Na DZ a gente reinveste 100%. Porque é o trabalho da vida de vocês, né? Assim, Exato. reinvestir faz parte da base. Obviamente a gente ganha dinheiro, mas na mesma forma que outros colaboradores. E a gente se põe na mesma posição de ter que cumprir meta, de ter que cumprir prazos para serem feitos as coisas. Obviamente, quando a gente fala de societário, o prazo é um pouco diferente de judicial, né? Às vezes você precisa esticar um pouco mais o prazo, muda algum cenário no contrato, mas basicamente as sociedades é falta de diálogo e falta de uma boa intermediação, porque o prático é, vamos fazer um negócio, estamos num momento de emoção, vamos procurar um cartório, que é o contador, faz o nosso contrato social e não tem o pacto antinupcial. Não tem tratando se vai ser comunhão total, separação total, por que disso, por que de aquilo. Então a gente está na emoção, faz o contrato, vem aquele contrato padrão do contador, que também não é obrigação dele redigir um contrato social. O contrato é um documento, deveria ter sido redigido por um advogado. E para isso precisa todo um cenário, perguntas, questionários, trazer algumas vertentes. Tem casos que a pessoa vem conversar com a gente já tem tudo pronto, só pôr no papel. 5 minutos de conversa, cara, não tinha pensado nisso. E aí entra também a parte muito de pessoas, que aí o Rafa colabora bastante com isso. Eu vejo assim, né, que... eu não sei, eu acho que eu te falei isso. Uma vez a gente almoçou, eu acho que eu te contei isso sobre... Quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, eu tinha uma lista de coisas que eu queria nela. Antes mesmo de me relacionar com ela. Então eu escrevi todos os itens que faria sentido. O que não faria sentido, eu ia ver se era negociável ou inegociável. Na sociedade eu vejo muito isso. Então a gente pensa assim, vamos montar uma empresa, assim como o Danilo falou. Primeiro que você não alinha as expectativas no quesito pessoas. Perfeito. Então, assim,
Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta muito de balada. Um exemplo. Uhum. Gosto muito de balada. Eu sou um cara muito caseiro. Uhum. E aí, você quer que eu seja do comercial e frequente várias festas para poder agradar os nossos clientes. Vai ser difícil. Eu não vou. Né? Então, se você pegar, por exemplo, eu acho muito legal, assim, né? Você que tá no G4 e tudo mais, você vê que eles meio que são bem Eles se diferentes. complementam, Eles se né? complementam. Então, o Nardon é muito um viés familiar, Sim. né? Então, assim, você vê que todos são família, mas tem um que é muito família, o outro que é muito viagem, o outro que é muito... Então, cada um tem o seu viés. E aí, certamente, cada um vai atingir um tipo de objetivo que a empresa precisa. Eu e o Danilo, a mesma coisa. Então, eu acho que quando você começa a empresa, você não faz esse alinhamento. Você não faz uma lista para saber se a pessoa que você está se relacionando, ela tem as características complementares que você busca. Rafa, é muito bom você tocar nesse ponto, né? Porque no final do dia, a gente quase não faz essa lista. A gente estava com o Felipe Atab ontem, Exato. falando exatamente Aham. da lista de interesse, como que a gente cria uma lista de interesse. Gente, a gente simplesmente sai vivendo e a gente esquece de ter intencionalidade. Uhum. Intencionalidade na relação, intencionalidade na sociedade, intencionalidade com os nossos funcionários. Uhum. Porque se você for ser correto enquanto líder, enquanto gestor, enquanto empreendedor, você tem que fazer essa lista para tudo. Pra tudo. Não é só Inclusive para a pra si. sociedade, inclusive para si. Perfeito, Dan. O que você quer, o que você espera de você. Uhum. Porque é quase que aquele livro de cabeceira que você vai recorrer na hora, que casa muito com a cultura organizacional. Por quê? Porque a hora que você olha e diz assim, isso aqui tá dentro da minha cultura? Isso aqui é o comportamento que eu espero? Isso aqui é onde eu busco? Como que você organiza isso no dia a dia para transformar isso em resultado? E é onde você se perde. Porque quando você não tem isso escrito, qualquer coisa que vai aparecendo, você vai indo pra lá. Você indo fica pra mais lá. suscetível às emoções e deixa de lado as razões. E sabe um ponto que acontece muito, que eu vejo, e eu falo pro Danilo. Nós dois, toda hora aparecemos com novas oportunidades. Toda hora. Ô, vamos investir na empresa A, vamos investir na empresa B. Eu investi numa empresa recente que ele também entrou. Aí a gente falou assim, vamos Mas lá. deu certo? Não, o que aconteceu? Eu tomei a frente e fui. O cara que eu investi na empresa dele não estava preparado para viver o que a gente tinha para entregar. Eu falei pro Danilo, vamos só recuperar o recurso que a gente investiu e tchau, obrigado. Vida que segue. Vida que segue. É Entendeu? difícil, Então, assim, né? você tem que toda hora. E aí eu falo pra ele assim, cara, me puxa. Ele chegou num negócio e falou assim, ó, vamos aportar X mil reais. Eu falei Segura. assim, cara, não, agora não. Dá uma Vamos segurada. colocar isso daqui na empresa, vamos fazer isso aqui, entendeu? Então, assim, e é legal quando tem... E acho Essa é a que beleza da sociedade, né? Quando bem E você estruturada. vê assim, eu e o Rafa, nós temos várias convergências, mas nós temos perfis muito diferentes, né? Mas a relação de confiança, obviamente, é construída ao longo do tempo. Eu já tô com o Rafa Desde 2015, 8 anos, né? mais ou menos, É. né, Rafa? Não, vai fazer E- 10 e- anos. Vai fazer E 10, nesse- é 10 fala. anos, 10 E anos. nesse último negócio aí que ele decidiu, cara, eu não sei nem quem é a pessoa. Ele só falou, Dan, é uma oportunidade de ser assim assado. Cara, é tanto cada um. Tó. E aí foi. Aí o cara E pagou... se tivesse perdido também, tava tudo bem. É, tá tudo bem. Mas que entra Faz a maturidade. É. A maturidade pra entender que você confia. E aí, nesse caso, é legal, porque você tá confiando no Rafa. Uhum. A tua confiança no Rafa é tamanha que vocês estão alinhados culturalmente, que vocês estão alinhados de propósito, vocês estão alinhados de decisão, que vai lá, tá aqui, confio em ti. E o Rafa vai cuidar na mesma visão. A gente tá falando muito sobre estratégia, sobre esse ponto de vista de investir em outras empresas, de tomar decisões de negócios. A gente sabe o quanto, cada vez mais, os empreendedores eles têm receio ali dessas questões tributárias. Tudo que envolve, não, como que eu recupero, aonde eu vou. O que vocês deixam, assim, de visão? O que vocês podem dar de dica para os empreendedores que ainda têm medo disso? Antes disso, tá calor, posso? Tá calor, Rafa, pra você? Ah, não, tô de boa. Ele quer mostrar pra vocês um negócio. Ah, ele quer mostrar. Mas eu posso, enquanto ele faz isso, Enquanto deixa ele eu só, faz deixa isso, eu só falar um Mas a negócio gente só não pode perder a câmera dele. Não, deixa eu falar um negócio do trabalhista, só um Vai. complementar que você falou Vai, do enquanto trabalhista. ele começa ali. No trabalhista, sabe o que eu vejo que os empresários erram muito? O quê? Eles esperam
do funcionário algo... Eu tô ficando preocupado, ele tá tirando a roupa. Não, André. É que você entrou no tributário, por isso que ele tá fazendo isso, né? Gente, perdoa, gente, perdoa, vai. Não dá, não tá dando essa cena. O time aqui, ó, tá pensando o que eu vou... Ele deve estar pensando isso porque eles são advogados, né? Imagina se fosse. Ai, mas enquanto ele mostra aqui pra gente, vai você, me conta sobre o trabalhista. Mas eu vejo assim, ó, a gente tem lá um braço lá da contabilidade também, tudo, mas a gente vê que o empresário, ele tem buscado muito um retorno do funcionário, mas ele não entrega o mínimo. Então ele não dá uma estrutura, ele não dá uma remuneração adequada. E por que ele quer tirar dúvida com você? Não é no sentido de resolver o problema. É como ele pode... Não queria usar a palavra ferrar, né? Mas como ele pode não se ferrar, ou se ele for se ferrar, ele pode se ferrar o menos possível. Menos. Porque ele não Redução de danos. Ele não quer, no final do dia, resolver o problema do funcionário. A gente viu uma aula sua aqui, onde você estava falando para os caras, aí você vê que os caras estão buscando muito mais alternativa para não ajudar o funcionário a crescer do que qualquer outra proporcionar coisa. um ambiente favorável para que ele cresça. E não entende o impacto disso no resultado da empresa. Quer dar um exemplo da DZSA? Que eu sempre cito e eu dou mérito 100% ao Danilo. Foi ele que fez, ele que trouxe, o mérito é dele. Ele falou assim, Rafa, vamos criar um modelo de remuneração onde o sócio pode ser o comercial ou qualquer outra pessoa pode ser comercial. Vamos supor, num trio aqui, você é o comercial, você tem 20% sobre o contrato. Uhum. Eu, operacional, tenho 15% sobre o contrato. O Danilo, como gestor do contrato, tenho 15%. O Danilo, como operacional, advogado, tem 10%. Todo mundo ganha. Você me fiscaliza, ou você pode ser comercial e gestor. Tá. Mas vamos supor que eu sou gestor. Você me fiscaliza e eu fiscalizo o Dan. Se o Dan não tá operando bem, o que eu faço? Carol, executa você. Acabou. Rafa, não tô gostando do seu atendimento com o cliente. Então, o que você faz? Você absorve para você. Você passa a ter 35% do contrato. Tá tudo certo. Então, você ganha como salário e você ganha como participação do contrato. Entrega, né? Entrega. Se Bacana. você entregar, você ganha mais. Bacana. Entendeu? Bacana. E isso no jurídico, meio que você não vê. Não. Não tem. Não tem. Entendeu? Não tem. Não tem. Acho que aqui tem trabalhista, a gente pode voltar, porque a gente pode passar, a gente pode fazer um podcast só sobre BOs trabalhistas. Sejam bem-vindos ao CNP em House. É tipo isso. Mas o que eu quero, antes da gente ir para a pergunta que eu fiz, eu quero convidar você, que estava ouvindo só via Spotify, abre o vídeo. Abre o vídeo e olha a camisa. Corta pra cá e olha a camisa. Faz um close aqui, ó. É bom que no meu tamanho é quase um outdoor. Gente, tá bom se você estiver treinando, porque eu sou a louca que ouço o podcast durante treino. O Dan me coloca com a blusa escrita imposto é roubo. Agora explica que tá contigo. Bom, vamos lá. Essa é uma frase, uma afirmação bastante comum entre os liberais, né, e libertários. E a frase traz pelo seguinte. O Código Penal traz que o roubo é retirar coisa alheia móvel sobre violência ou grave ameaça. E o imposto, como eu falei no começo, ninguém gosta de pagar. Mas o que acontece se você não pagar? Ou você é preso por sonegação, ou você tem seus bens confiscados. Então, o Estado, ele rouba parte do patrimônio do empresário ou do cidadão comum que está ali declarando seu imposto de renda sobre violência ou grave ameaça. Então, por isso, a gente trata que imposto é roubo. E a gente só tá falando isso aqui no seu podcast, porque agora o tio Zuki liberou lá. Ó, se o meu podcast cair, vocês vão ver o de você. Caroline, você pegue esse BO, viu? Você vê lá, olha o tio esse Zuki BO. tá liberado. Mas aí, assim, alguns clientes trazem o seguinte: pô, Danilo, você vai na rede social, fala que imposto é roubo, você tá no Instituto Liberal que defende a diminuição do Estado, e aí você vem na minha empresa e manda eu pagar imposto. Qual que é a lógica? Mas aí, eu te o que contratei acontece? porque imposto é roubo. Mas e agora você tá me mandando Vamos lá. pagar? Pensando no mesmo cenário do roubo, quando você é assaltado, você reage? Não. Alguns reagem. E assim, alguns sonegam. E pode dar certo ou pode dar muito errado. Sim.
Então, o que eu trago para os clientes? Fala, olha, o Excelente fato analogia. de eu trazer que o imposto é roubo, eu não estou dizendo que você pode reagir. Porque muita gente fala imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. Eu discordo. Ah, mas eu sou contra isso. Cara, legal, vai morar em outro país que tem a regra diferente. Ah, mas eu quero morar aqui. Não, então peraí. A partir do momento que você está num país, para você mudar a regra do jogo, você tem que entrar. Então você vai lá, sai no legislativo, é eleito, briga por aquilo. Dificilmente vai conseguir baixar imposto, né? A gente está numa reforma tributária que está piorando bastante. Mas, enquanto você resolve ser empresário, você tem duas escolhas. Cara, sonega, não vai declarar, mas se prepara. Porque se pegar, o bicho vai pegar. Então você vai deixar seu dinheiro em Bitcoin, vai fazer, não sei o que vai fazer. Mas, se você é um empresário sério, tem que tomar medidas sérias. E pagar imposto faz parte da regra do jogo. E é assim, o que os caras buscam, o empresário busca a gente para que você possa pagar dentro da legalidade, utilizando uma elisão fiscal, utilizando estratégia mesmo. Porque estratégia, né? não faz sentido você querer só sonegar. Né? Nós temos clientes que pagam 2%, 3%. Tem clientes que faturam milhões e pagam 1, 2%. Então não faz sentido isso. O que você precisa entender? Que se você fizer um bom planejamento, você pode pagar o menos possível, mas dentro de uma estratégia. Mas tem aquele cliente no Paraná que paga 2,5%, fatura milhões e o dele tá certo. Que foi aquele planejamento que a gente fez no Paraná. Tem algumas exceções. Tem alguns Mas eu acho que essa é a são. coisa legal, né? Porque vocês são especialistas em estratégia tributária. Exato. Então, ter um cliente que fatura milhões e que só paga ali 2% e tá certo, mostra a competência de vocês enquanto estratégia tributária. E essa Exato. questão de estratégia, ela é polêmica ainda porque a gente tem, principalmente os contadores mais antigos, fala, pô, você vai mexer com isso daí, a fiscalização vai vir, vai te pegar, vai dar problema. Hoje mesmo aconteceu isso. Um possível cliente me procurou indicação de outro cliente, falou, cara, o cara tá precisando, liga lá e fala com ele. Liguei, comecei a conversar e falou, cara, eu até tenho crédito para recuperar, a gente já analisou, mas eu prefiro não fazer porque depois a Receita vai me pegar. Né? E, primeiro, são departamentos separados, né? Quando você faz um pedido, seja ele judicial, que aí é a procuradoria, ou um pedido de restituição, não tem uma ligação direta com a fiscalização, né? E aquilo, se você está com um planejamento, é feita uma análise prévia de risco, obviamente, eu tô pondo o meu CPF na procuração. Eu não quero fazer uma recuperação que depois eu vou responder junto por ela, né? Acho que isso é uma baita diferença, né? Existe uma estratégia, obviamente, claro, você buscar empresas legalizadas, porque também existem aventureiros no mercado, né? Mas ele já veio indicação de um cliente que teve uma recuperação bem sucedida há uns 2 anos atrás, né? Então, é um paradigma se quebrar. E uma outra situação muito contador tem medo do tributarista. Porque acha que a gente vai chegar lá e fazer caça às bruxas. Enquanto eu sou, na verdade, um apoio ao trabalho dele, né? Pô, eu tô fazendo uma análise ali, uma auditoria, identifiquei um erro, cara, eu não tenho interesse em ir lá vender a contabilidade e arrancar o contador, não é isso. Prefiro muito mais um parceiro a mais. Então, o primeiro passo, ligo para ele, fulano, cara, a gente identificou isso, existe uma lógica do porquê está assim? Isso é legal, né? Então, primeiro a gente entende o que é o problema. E a gente deixa isso muito claro pro cliente. Fala, ó, eu tô vindo aqui não é para procurar erro do seu contador, é para procurar oportunidades tributárias. Isso faz parte da cultura, né, gente? Aqui, ó, deixar registrado aqui, depois vocês vão lá e perguntam para Marcela se ela está sendo beneficiada pelo tributário ou não, tá? Então, perguntem para ela se ela está ajustada ou não. Gente, vamos lá. O que eu posso dizer para vocês é que eu estou sendo muito bem atendida, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista jurídico. Recomendo, assim, ó, assina embaixo. Assina embaixo. Mas, do ponto de vista de pessoas, como que a gente consegue, de alguma maneira, porque isso passa por mindset, né? Isso passa por de quebra de crença. Que dica vocês dariam para um empreendedor que ainda tem essa crença? Como quebrar essa crença? Eu penso assim, dentro do Hub, nós temos, por exemplo, Hub for Pay, que trabalha com benefícios. Nós temos a Stay, que trabalha Previdência com privada. a parte de previdência privada. Como é possível, e é por isso que nós estamos juntos no mesmo lugar, Exatamente. como é possível você mudar esse mindset do cara? Né? É possível você pagar imposto, é possível você beneficiar, sim, o funcionário.
através dessas estratégias. Porque se eu pego lá um cartão benefício e gero redução tributária, se eu pego uma previdência privada e gero redução tributária, eu estou favorecendo o quê? A empresa e o funcionário. Automaticamente, quando você fala de mudança de mindset, isso só é possível com a educação. Perfeito. 95% das empresas pagam imposto errado. Então, nós estamos dizendo que 5% dos empresários no Brasil têm um mínimo de conhecimento. Nós gastamos, tem um estudo que fala que são mais de 1.500 horas, né? 1.500 horas com a parte contábil, fiscal, jurídica, tributária. Então, mas assim, você pensa que você tem que investir 1.500 horas de profissionais, contadores, advogados, enfim, para ficar toda hora revendo, estudando e encontrando soluções para melhorar a vida da empresa. Isso é um baita desperdício. É mesmo. E aí todo mundo fala assim, reforma tributária, não sei o que lá. Cara, depois a gente faz um podcast só da reforma tributária. Ótimo. A galera que não está preparada para a reforma tributária vai morrer. Da mesma forma que tem aquela frase que fala, em 5 anos, se você não estiver no digital, você não existe mais. A reforma A reforma tributária, tributária é a mesma coisa. A inteligência artificial Até é a mesma coisa. Entendeu? Gente, O Rafa falou sobre desenvolvimento é a mesma É coisa. a mesma coisa. Por isso que um pilar que eu tenho me dedicado dentro da AZ é educar essas pessoas. Perfeito. Eu quero mostrar para elas que é possível ajustar a empresa. E eu vou ser sincero para você. A gente começou o ano já. Nós fizemos uma reunião hoje de manhã com um alinhamento para demitir clientes. Por que demitir clientes? Nós ficamos com eles um ano. Durante um ano nós ficamos educando, catequizando, mostrando, e é isso, e o cara ainda assim, tô pagando muito imposto, quero sonegar, abre mais um CNPJ, não sei o que lá. Cara, esse cara não funciona pra mim, não serve, ele serve... Não é o que o cliente que você quer. Não quero, é o seu ICP. Eu não, quer que eu deixe um aqui? Eu vou deixar registrado. Eu, Rafael, vou falar. A galera do Hub é o tipo de cliente que eu quero. A mentalidade... Eu quero estar perto de pessoa que eu quer achei que você buscar. ia falar o nome do cliente que a gente ia demitir agora. Eu cheguei. Vou deixar registrado. Fulano, eu vou te demitir. Eu sou Cara, eu gelei agora. Eu sou o Roberto Justus. Você está demitido. Por favor, Carol, depois vamos fazer o corte só da cara do Dan. Cara, ele olha o começou corte a falar, vermelho agora. Ele começou a falar, eu falei, meu Deus do céu. Ainda bem que não é ao vivo. Também não, né? Ai, olha, eu tô com um problema. É. A gente vai ter que gravar um podcast só sobre reforma tributária Vamos, e um deixa podcast eu só sobre Trabalhista. problemas trabalhistas. Eu acho que questões BO, trabalhistas. vamos trazer os principais BOs Até trabalhistas. falando Vamos. de- Até falando de educação. Vamos. Eu acho legal. E assim, essa questão de educação, né? O conhecimento liberta. Mas ele também nos aprisiona, porque ele sabe que cada vez, quanto mais nós tomamos conhecimento, Perfeito. mais nós temos dimensão do quão nós precisamos conhecer. E a gente vive hoje de muita praticidade. Eu sei a solução do mundo assistindo Reels. Né? E aí, recentemente, teve toda a polêmica do Pix, Meu Deus. que o governo voltou atrás. E tem uma curiosidade, tá? E eu não vi ninguém falando isso. Na verdade, a regulamentação de fiscalização do Pix, ele aumentou a margem, tá? Porque a comunicação é a partir de R$3.000, e não é 5. Caraca. E aí foi revogado como se tivesse solucionado o problema. Outra coisa, esse modelo todo de Pix e tudo mais, isso está passando por um processo de mudança que vai ter um impacto direto na reforma tributária, que é o seguinte, com a reforma nós vamos ter o split payment. O imposto vai ser retido na fonte. Então eu comprei o seu serviço tem um IVA, né, um imposto médio ali de 10%, eu te transfiro R$100. Você vai receber 90 na sua conta. Vai ser direto Então, pro quem governo. está necessitando hoje de sonegação para sobreviver é aquilo que o Rafa falou. Cara, quem não estiver preparado para a reforma vai morrer. Vai morrer. Né? E, obviamente, ainda que tivesse mantido aquela instrução normativa, a Receita não tem condição de sair fiscalizando e pegando todo mundo. Né? Eles selecionariam algumas pessoas que eu, honestamente, não sei a lógica exata ainda. Com empresas, nós já conhecemos algumas metodologias que eles usam para fiscalizar, mas na pessoa física eu desconheço. Mas não é porque revogou que melhorou. Entendeu? O Pix continua sendo fiscalizado. O cartão de crédito sempre foi mandado para
para a Receita. Né? Empresas que não emitem cupom fiscal, tudo isso. E desde o ano passado nós temos o tem Reinf. tanta, né? tem tanta opção, né, de captar grana, que eles vão aos poucos. Tipo, agora eu vou olhar tal coisa, agora eu vou olhar tal coisa. Exato. E a gente não se prepara. E desde o ano passado nós temos o Reinf, que é uma obrigação que as empresas entregam, que é sobre as retenções do cartão de crédito. Então, muita empresa vende no cartão e não declara a nota. Só que ele tem que declarar o Reinf. Entendeu? Então não adianta. Mas eu acho aí que quando isso fala de daí, educação, não a gente não olha entrega, muito... Não entrega tudo as pílulas, não. Não. Deixa pro próximo Deixa, episódio. vamos Mas deixar, muita vamos gente deixar. fala sobre a educação para o empresário conhecer, mas às vezes mesmo o empreendedor, o microempreendedor, ele não precisa ser um especialista tributário, fazer uma especialização, né, ter o tempo de estudo que eu tive, mas ele precisa saber do negócio dele, O básico. o básico. Queridos, estamos chegando ao fim. Tenho aqui minutos finais pra gente encerrar. E aí eu vou pedir a coisa mais difícil de todo o podcast. Eu quero que vocês sejam objetivos na resposta. Ferrou. Vamos nós. Vamos lá. Quando a gente fala de cultura, que é definição de cultura pra vocês em uma palavra? Vivência. É o cotidiano. Casaram. É. Se complementa. É a mesma linha, só que com palavras diferentes. Um líder brasileiro referência em cultura organizacional. João Adib? Adib. Eu gosto. Adib, inclusive, por favor, algum momento você vai sentar aqui na minha Vai. frente, eu tenho absoluta certeza disso. Vou ser polêmico na minha área. Nelson Williams. E o Nelson Williams. Ele também, em algum momento, vamos trazer E, o ó, Nelson Williams Para o meu aqui. segmento, isso é bem polêmico, eu falar isso, viu? É? Mas sabia Depois que a gente vai o debater. Nelson, eu não vou alongar a resposta, mas o Nelson Williams, é porque a gente veio de lá. A Eu gente sei, você trabalhou. falou. Nos últimos anos, eu comecei a ver ele com esse viés cultural. Cultural. É, Eu nos também últimos acho, anos. tá? Mudou Depois muito. depois a gente debate, mas eu também acho. 2015 não. Depois que ele casou com a Anne e tudo mais, porque eu conheci a Anne também, ela é muito humana. Última coisa, uma dica rápida para aquela pessoa que ainda não entende a importância de cultura organizacional e quer empreender ou já empreende. Qual é a dica que você daria para essa pessoa? Se você não tem ou não sabe fazer, contrate Marcelo. A melhor dica do dia! Pra que sofrer? Temos! Pra que sofrer? A cultura é a melhor forma de você empreender sem estar presente fisicamente na sua empresa. Perfeito. Olha, junta uma coisa com a outra, casou. Queridos, muito, muito obrigada. Temos mais 2 podcasts pela frente, porque vai ser tema muito legal. Eu acho que, de novo, a gente fala sobre educação. E esse é o nosso desafio, educar. Então, muito obrigada por me ajudarem hoje, dentro do CNP In-House, a educar líderes, empreendedores e pessoas que, muito obrigada também, estiveram até agora com a gente ouvindo. Deixa o @ de vocês, por quê? Porque eu sempre peço, se teve algum corte, se teve alguma parte que te marcou, se teve alguma parte polêmica que você quer debater, quer jogar lá para polemizar, vai lá, marca o @ marcela.zaiden, @cultura na prática e marca quem? Apolinário Rafael, E a Z? a Z Consultoria Tributária também, que é onde você vai me achar mais no dia a dia. Vamos lá. E @Danilo Zaninello ou dzsa.advogados. Temos o @? Temos. Temos. Aqui a gente faz a tarefa de casa, né? Que bom. Gente, eu briguei com ele. Falei assim, não tem um Instagram, eu quero um Instagram. É isso. Não tem só um Instagram, vai ser o melhor Instagram. Ai, que maravilhosos. Obrigada, foi Obrigado. incrível. O tempo passou que eu nem vi, foi divertido. Vocês são advogados fora da casinha. Eu queria agradecer porque a minha primeira vez foi incrível. Melhor frase. Fechou, já deu. Valeu, galera. Obrigada.